agradecer o convite que me foi endereçado a estar aqui hoje a falar convosco. E vou começar por uma nota e uma epígrafe. Uma nota. Sabem que nós, os portugueses e os brasileiros, estamos frequentemente divididos por uma língua comum. E sabem que alguns dos conceitos e palavras que ali vão aparecer necessitam de alguma explicação. Eu conto uma história rápida. Um estudante que iria fazer um pós-doutoramento comigo na minha faculdade, dirigiu-se ao meu gabinete, convivemos, simpatizamos mutuamente. No final da conversa eu disse-lhe, olha, agora é preciso formalizar e vá ver como é isso, os papéis necessários e trata da questão das propinas. E ele olhou para mim e disse, mas tenho que pagar? Disse, claro que tenho que pagar. Mas a quem pago? Diz ele. Assim, a mim não, digo eu, paga na secretaria. Na secretaria? Propina é o que vós no Brasil chamais, creio, taxa. Taxa. Está esclarecido que quando eu ali falo de propina, não. Uma epígrafe. Se eu fosse bom nisto das novas tecnologias, eu teria posto como música de fundo da minha apresentação o Bolero de Ravel. O Bolero de Ravel, porque, como sabem, conserva a mesma estrutura e há variações da mesma estrutura. E é nesse sentido que eu há pouco dizia a um colega que o resultado deste estudo não traz muito boas notícias, isto é, os mecanismos pelos quais as sociedades se reproduzem a si mesmas e nas suas desigualdades parecem conhecer subtilezas que fazem com que as estratégias das classes sociais e a própria estrutura social fundada em desigualdades se reproduza de uma forma extremamente subtil. É isto que eu vos vou hoje falar. Imaginem então o Bolero de Ravel e tenham a generosidade multicultural de algumas palavras que vos possam parecer mais agressivas. Perguntem no final que eu não quero insultar, juro. Então, eu venho falar-vos hoje de um estudo que foi feito por mim e da equipa portuguesa e por colegas da República Checa, da Noruega e da África do Sul. E o que é que nós queríamos saber? Queríamos saber que objetivos as políticas educativas de acesso ao ensino superior perseguiam, se era a diversificação, se era a reificada qualidade, se era a expansão e segundo momento, quais eram os instrumentos que foram veiculados nestes diferentes países para a consecução desses objetivos. E procuramos comparar os processos. Como sabem, o método comparativo tem virtualidades muito interessantes, mas também tem alguns déficits, designadamente quando se compara algumas, se não muitas vezes o essencial das diferenças entre aquilo que é comparado é obliterado. Nesse sentido, nós procuramos sempre no estudo que essas diferenças não fossem esmagadas por uma grelha teórica ou por um sistema holístico que, de facto, esmagasse, obliterasse as diferenças dos países. A estrutura da minha apresentação é essa. Para aqueles que querem controlar, como dizia o meu amigo, um eventual ronquinho depois da hora do almoço, não demoro mais do que meia hora. E pedi para me avisarem quando chegasse aos 10 minutos. Como cuidado, se transformaram numa prioridade das agendas políticas, no agendamento político das políticas do ensino superior. A Unesco atribui como objetivo principal a remoção de todo e qualquer obstáculo ou discriminação com base na raça, género, língua ou religião. A OCDE reclama em 2008 a participação e os resultados da educação terciária não devem ser produto de circunstâncias pessoais e sociais
como o Estatuto Socioeconómico, Género, não o resto. A Associação Internacional de Universidades, por seu turno, o acesso equitativo e a excelência académica são aspectos essenciais e compatíveis da qualidade e do ensino superior. O que é interessante ver é que, de facto, a massificação, e eu hoje gostaria muito que ficasse claro que muita da análise que eu aqui vos vou trazer é já a gestão política de alguns sistemas que já foram massificados. Já estamos a ver como é que o acesso pode e é gerido em sistemas de ensino, em alguns deles já massificados. Isto é importante porque, de facto, em todo o mundo já há mais de 132 milhões de estudantes no ensino superior. O que é interessante ver nestes documentos que eu há pouco vos falei e muitos outros que eu não trouxe aqui por despiciendos, é que o argumento político deixou de ser o da mobilidade social e a ênfase no valor educativo da educação superior para passar a ser essencialmente um apelo à competição económica. Nos textos é meridiana a clareza com que as instituições dizem que a educação superior é fundamental para o poder competitivo das nações e para o posicionamento dos indivíduos no mercado de trabalho profundamente alterado. A OCDE identificou, e nisso eu sigo as suas linhas, porque é uma evidência vinda dos dados, que a gestão política dos processos de massificação têm sido feitas essencialmente através da criação de instituições de tipo vocacional dentro do sistema de ensino superior ou até de instituições não universitárias de tipo vocacional. Isto é um padrão que facilmente se identifica. O segundo padrão é o encorajamento de uma ampla diferenciação dentro das próprias instituições através da competição entre instituições de ensino superior. A literatura tem distinguido entre diversificação e diferenciação. A diversificação mede-se pela quantidade de entidades diferentes que há dentro de um sistema. A diferenciação tem a ver mais com uma metáfora biológica que diz que dentro de uma instituição pode haver diferenciações, não é? E que isso pode não conduzir exatamente a um sistema diversificado. Mas são esses os dois padrões com que tem sido gerido a massificação do ensino superior. Em 2004, tínhamos já o que se pode chamar, segundo a literatura e segundo os padrões internacionais, um sistema de massas, não é? Um sistema com 53% de participação no ensino superior. Que instrumentos é que foram usados? A expansão do ensino superior privado e do ensino politécnico. Foram os grandes instrumentos. E em 1989, o ministro Roberto Carneiro, de seu nome, decidiu que não havia nota mínima para a entrada, para o ingresso no ensino superior. Utilizava-se a nota do secundário, a classificação do secundário, apenas para fazer um ranking dos alunos. E eles entrariam, seria possível entrar num curso de engenharia, por exemplo, vou exagerar, com 0 a matemática, desde que tivesse lugar e correspondesse ao lugar do estudante na seriação. Em 2009, 2011, as universidades públicas albergavam 47% dos estudantes, os politécnicos 29% e 23% dos estudantes no setor privado. Entre 75 e 76, um lado, e do outro, 2000 e 2001, a taxa de crescimento atual foi superior à média da União Europeia a 15 membros, foi de 6%. Portanto, um aumento explosivo. Mais seria melhor. É no caso português em que o instrumento heurístico melhor serve. Sabem porquê? Porque fomos nós que o construímos a partir da realidade portuguesa. Em meados dos anos 90, a taxa de participação andaria por volta de 50%. A qualidade transformou-se no vetor político principal.
a qualidade transformou-se, digamos, no campo de batalha da perda de confiança, por um lado da perda de confiança na qualidade da educação superior que era providenciada, por outro, como um campo de batalha ideológico também. A massificação não foi acompanhada assumidamente, como era assumido pela gestão política do sistema, não foi acompanhada pela qualificação do pessoal académico. Em 1994 foi implementada uma lei de avaliação que era fundada no modelo holandês e essencialmente baseado na autoavaliação das instituições. E houve uma reintrodução progressiva das notas mínimas de acesso. A qualidade, de facto, estruturou, a preocupação com a qualidade estruturou este segundo momento. No terceiro momento, começamos a lidar com uma perda significativa de candidatos ao ensino superior. Por dois motivos. Primeiro, porque os portugueses começaram a produzir menos portugueses. Isto é, houve um déficit de natalidade que esbarrou. E, por outro lado, a introdução de processos mais exigentes de acesso ao ensino superior fez com que houvesse essa descida. O que é interessante ver é que a OCDE e mesmo a entidade que supervisiona na Europa a qualidade, que é ENQA, que não me recordo agora ENQA, dizem que é preciso continuar a expandir. Agora, o que têm de fazer, vós, portugueses, é fazer uma maior diversificação e fazer o downsizing das instituições, através de fusões, através de parcerias, sei lá. A equidade surge de novo como driver, como vetor político fundamental. Reparem, eu não estou a dizer igualdade. É interessante depois no caso da África do Sul, vão ver como é que os colegas resolvem essa questão. E de facto o governo, um governo liderado pelo Partido Socialista, eleito em 2005, tendeu ao mesmo tempo não só a promover a qualidade, mas como expandiu os cursos de especialização tecnológica, vejam a via vocacional. Um outro programa muito importante para melhorar os indicadores educacionais dos portugueses, que é Novas Oportunidades, deu-se uma maior abertura e liberdade às instituições de captarem estudantes de maiores de 23 anos, programas contrato dependendo do nível e da quantidade de graduados que as instituições produziam e a introdução de cursos pós-laborais com bolsas e por aí adiante. Aqui parece que estes três momentos são claros. Todavia, já os colegas da Noruega já tiveram mais dificuldades em identificar estes três momentos políticos. Momentum plural momentar. Eles entre 50 e 80 tiveram uma expansão consistente. Quadriplicaram o número de estudantes neste período. O instrumento político que foi usado foi essencialmente a combinação da procura social com necessidade de mão de obra qualificada. E fizeram também, e começaram, e vejam que aqui já há também elementos de diversificação neste período, em que eles combinam o sistema universitário, claramente o mais nobre, com colégios, não sei se com instituições de ensino superior, mas não universitárias. E, de facto, há o reconhecimento também de novas formas de acesso com base na experiência, habilidades e talentos dos estudantes. No segundo período, pretenderam corrigir os impactos que levaram à estagnação do acesso às universidades. A comissão liderada por Ernest pôs ênfase na melhoria da qualidade e da investigação. É um período claramente marcado por altas taxas de desemprego jovem. E neste período de 88 a 95 encontramos uma subida na taxa de frequência
Sobretudo o aumento em mais de 50% da participação das mulheres. Em 95 eles introduzem, antes ainda de Bolonha ser difundida em termos europeus, eles fazem já o que eles chamam a reforma da qualidade e reorganizam o sistema no sentido de melhorar a qualidade, de melhorar e reformar a governação das instituições, que é outra palavra, governança, é a tradução da governance anglo-saxónica, que é bom motivo de guerras entre alguns donos da língua de Coimbra que acham que não se deve dizer governação, não é verdade, Ana? E se deve dizer antes governança. Mas enfim, cada qual é dono do que pode. A reforma, e há aqui a criação do NOKUT. O NOKUT é a agência de acreditação norueguesa. A agência de acreditação de custos. Vejam que aparece no Mais é Diferente um instrumento político que é quase que obviamente ligado ao Mais é um Problema. Esta reforma, a reforma da qualidade, entrosou-se como uma reforma da competência, que levou a um sistema mais diversificado, integrado e flexível. Deixem só dizer-vos que este foco na igualdade de oportunidades e na equidade não reduziram as persistentes desigualdades. Ok. Não reduziram as persistentes desigualdades. Por exemplo, calculou-se que as famílias, os estudantes de famílias com um nível de educação de nível superior tinham, deixem-me ver o número, 4 vezes mais possibilidades de entrar no ensino superior, todo ele, e 7 vezes mais de entrar numa universidade. Portanto, parece que para as questões de democratização não basta atirar dinheiro para cima da massificação do sistema. Na República Checa é muito interessante de analisar para nós, temos esta tara de investigar tudo o que mexe. Na sequência da Revolução de Veludo, lidou-se com um problema interessante. O sistema de inspiração comunista que a República da Checoslováquia então tinha, fazia discriminação positiva dos filhos dos trabalhadores. O que colocou um problema interessante, porque o problema para o projeto de investigação, porque a questão da equidade não foi colocada neste sentido por motivos óbvios. As questões ligadas às diferenças de género também não as havia, porque as mulheres estavam, digamos, bem representadas no ensino superior, mas de uma forma planeada também. Em 93 atribui-se uma ampla autonomia às instituições de ensino superior. E o aumento das taxas é apenas de participação é apenas de 12%. Vejam como as questões começam agora a misturar-se, porque eles tiveram nestes 3 momentos, digamos, de os fazer de uma forma comprimida, em pouco tempo, eles tiveram de fazer estas 3 fases e muitas vezes usando instrumentos que teoricamente poderiam pertencer a outra. As preocupações com a qualidade e a diversificação institucional, apareceram 6 novas instituições com programas sobretudo ligados às profissões. E têm, em 92, uma fórmula de financiamento baseada no número de estudantes. O objetivo qual era? Era mesmo aumentar o número de estudantes. As questões da desigualdade de acesso não se colocavam. Era um problema invisível para o sistema. O Parlamento checo, em 98, penso eu, exatamente, rejeitou um projeto de lei que visava a diversificação do ensino superior. Recusando, isto é,
houve um grande lobby por parte dos atores ligados às universidades que recusavam ou forçaram a não passagem deste diploma. Aumentou o número de matrículas, mais de 50% dos candidatos não tinham acesso. Não tinham acesso mesmo assim. O que é que isto causou? Causou, digamos, criou as condições para o florescimento do ensino privado, das instituições de ensino privado, para dar resposta a esta procura. A Comissão de Acreditação foi criada, mas centrada na avaliação externa, sem avaliar a qualidade dos cursos. Aqui havia um problema ligado a um certo elitismo académico, a recusa, por exemplo, de cursos mais curtos do que os de 4 e de 6 anos, que eram que o mestrado tradicionalmente tinha na República Checa. Mais, mas diferente. Uma nova lei permite a diversificação institucional. O sistema admitiu, sobretudo muito proporcionado por Bolonha, e pela necessidade da República Checa fazer parte integral do grupo de membros da Comissão da União Europeia, perdão. Aquilo que antes foi recusado agora foi aceito como instrumento político. Os colegas nos documentos que faziam dizer mais, mas com melhor qualidade. O Ministério da Educação propõe um aumento de 50% da taxa de participação, sem prejuízo da qualidade. A equidade surge neste último momento como vetor político central, que são as preocupações com a igualdade de acesso, jovens de meios desfavorecidos e de minorias étnicas. O que é que eu estou a fazer? Na África do Sul. Da mão. Ok? Ok. E então, na África do Sul, foi interessante de manhã algumas intervenções falarem das políticas de compensação. A igualdade e compensação entraram na lista. Nico Klutta e Jan Bunting falam aqui, como eu vos dizia há pouco, de uma distinção tripla interessante. Eles falam a igualdade como compensação, perdão, a equidade como compensação, para, digamos, retribuir, indemnizar aqueles que foram prejudicados pelo regime do Apartheid e compensá-los nesse sentido. Seria o que eles chamam de equidade como compensação. Falam também da equidade como justiça distributiva, que é a igualdade de oportunidades de acesso formal. E depois falam a equidade como igualdade, que aí sim, se me seguirem na análise, eles veem que produz em termos de distinções resultados interessantes. É que o governo do ANC foi sempre muito desconfiado, interessantemente, foi sempre muito desconfiado em relação à massificação. Ao contrário do que dizia a National Commission for Higher Education, que recomendava claramente a massificação, o primeiro governo pós-apartheid foi sempre muito cauteloso e que a massificação não havia de haver algum controle ao acesso. O Ministério propôs apenas uma expansão gradual, com ênfase na equidade e na compensação. Só que, como eu vos dizia há pouco, as instituições de ensino superior têm as suas próprias estratégias. E no sentido de captar fundos e financiamento, porque não havia grande capacidade regulatória por parte do Estado, o que acontecia é que as universidades totalmente negras, tradicionalmente negras, foram as grandes perdedoras, sem grande compensação financeira e diminuição da participação em 50%, ao passo que as universidades tradicionalmente brancas aumentaram em 47% a participação dos estudantes. Numa das entrevistas que fizemos, dizia um estudante que era de uma associação de estudantes negros,
dizia ele. Porque para um estudante negro, compensação é ir para uma instituição que anteriormente estava ligada aos brancos. E daí esta é uma das explicações, mas há mais, como iremos ver. Mas vejam como eles formulam a questão. Se no período mais é melhor, eles dizem não mais, mas mais diversidade. Aqui dizem mais não é melhor. Contudo, há um aumento substancial da participação, de 7,6%. De novo, as instituições jogaram o jogo do seu próprio interesse. E a sua intensa expansão tinha muito mais a ver com a necessidade de captação de fundos. Ok. Eu estou mesmo a terminar, falta o último quadro. E em 2004 o Ministério colocou limites ao número de estudantes a serem financiados pelo Estado e mesmo ao nível do sistema institucional. Nesta última fase, eles dizem mais, mas diverso e diferenciado. Há uma descida lenta do processo, é um aumento anual abaixo dos 2%, e, de facto, a expansão, referida na coluna anterior, trouxe problemas de sustentabilidade financeira. E, de novo, foi fixada uma taxa de expansão em 2%. Agora, o que é interessante ver é que a participação dos estudantes negros aumentou apenas de 9% entre 2000 e... de 9% em 1995 para 13% em 2010. O que é que significa isto? Que os estudantes que as taxas de participação são muito próximas, dos estudantes negros, são muito próximas da África do Sul, do Apartheid. O que é estranho e quase que desconcertante. Eu tenho este dado aqui. Numa população de 44 milhões de habitantes, 6% são brancos e 7% indianos e 87% negros. E as taxas de participação dos estudantes negros praticamente são praticamente as mesmas das do tempo do Apartheid. O que significa que quem ganhou com a expansão, que recusou a massificação, foram de facto aqueles que já antes ganhavam. Foram as classes médias brancas que, de facto, ganharam com este processo de expansão sem ser através da massificação. Voltando ao assunto, agora procurando trazer isto junto. Há 3 vetores políticos em comum. A massificação, a questão da quantidade, a qualidade, a expansão com financiamento e autonomia e a equidade no acesso. São os 3 grandes vetores políticos. Estes vetores políticos e as políticas e os instrumentos que foram mobilizados são não sincrónicos e a massificação acontece sobretudo através da diversificação institucional de cursos e de forma da sua provisão. Em Portugal e Noruega, a massificação e a equidade foram feitas para além do género. Há um impacto significativo do capital social e cultural das famílias. Para terem uma ideia mais quantitativa, em Portugal, um estudante vindo de uma família com pais com ensino superior tem 10 vezes mais possibilidades de entrar no ensino superior do que um estudante vindo de uma família apenas com a instrução primária, o ensino básico, os 4 anos. Mais ainda, isto tem impacto na escolha de cursos e de programas. Exatamente. Por exemplo, os estudantes de famílias cujos pais têm um baixo capital cultural estão associados a cursos ligados à formação de professores, 39%. À gestão, 20%. E onde é que estão colocados os estudantes com as famílias com maior capital cultural? Em Direito, Belas Artes e Ciências. E
E no caso da medicina, então, a reprodução social não poderia ser mais evidente. Nos cursos de saúde, 73% dos estudantes dos cursos de medicina, os pais têm ensino superior. E 73% dos pais dos estudantes, ou dos pais dos estudantes que frequentam as ciências da saúde, enfermagem, tecnologias da saúde, 73% têm apenas o ensino básico. É interessante isto, porque para quem, como nós, temos este olhar generoso e pensamos que com a generosidade e com a luta política conseguimos o que por vezes não se consegue através de grandes revoluções, mas através de pequenos passos. Estes dados não nos animam muito. Daí o bolero de Ravel. Na Noruega, um sistema de massas consolidado, a equidade no sucesso e a internacionalização são já a forma que eles assumem de gerir a pós-massificação. Na República Checa, a discriminação positiva dos operários até 89 marcou as questões da equidade, o aumento da procura, deixando 50% de candidatos fora do sistema. Parece que a equidade só é assumida como vetor político de gestão na última fase. Na África do Sul, a resistência à massificação fez com que a taxa de acesso após a queda do regime do apartheid não fosse muito diferente desde o tempo desse mesmo apartheid. Brancos 60%, africanos está ali, já vos falei deste dado. Concluindo, apesar do aumento das oportunidades educativas, a desigualdade da estrutura social mantém-se. Há de facto uma limitação da mobilidade e da promoção do declínio da mobilidade intergeneracional. E estes são estudos que vêm do Reino Unido, alguns, e que mostram que de facto não é só nestes países que isto acontece. Nós procuramos mobilizar para explicar duas abordagens. O paradoxo da agregação, segundo a qual quando um grande número de indivíduos procura educação, o valor desse adicional decresce com o aumento da obtenção desse valor adicional. Ou então um conceito paralelo, que é o do bem posicional de Marginson. O bem posicional é tanto maior quanto maior for a sua raridade. É nisto que as estratégias de classe são extremamente sofisticadas. Vejam, por exemplo, a procura dos cursos de medicina, de lei, de direito e de belas artes. Como minorar... eu venho com esta notícia triste, mas não quero dizer que eu desanimo. A pergunta está aí. Como minorar a influência da origem familiar nas escolhas dos estudantes? A Noruega, como eu vos disse, não sofreu restrições financeiras durante este período. Os estudantes provenientes de níveis socioculturais menos fortes continuam subrepresentados, mas sobretudo nos cursos mais prestigiados. Na África do Sul, a ênfase na compensação e na equidade, mas sem massificação. Não conseguiu diluir as diferenças do apartheid. Outros instrumentos que têm sido mobilizados: o aconselhamento escolar, maior integração ensino secundário e ensino superior, diversificação dos critérios de admissão, cursos mais flexíveis. Enfim, isto não invalida o nosso cuidado, não invalida a nossa lucidez ao saber que há ameaças, que vêm sobretudo das restrições ao financiamento, a crescente diversificação que de facto corresponde à estratificação do ensino superior, os rankings e por aí adiante. É mesmo o bolero de Ravel. Parece que plus ça change, plus c'est la même chose. Eu não venho como profeta da desgraça, mas a lucidez também anima a esperança. Muito obrigado, sim.